você trouxe a Bíblia, pegue agora, abra comigo no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Versículo de número 22. Muito bom estar aqui com o conterrâneo, né? O Abdiel. É a primeira vez que eu estou tendo o privilégio de estar junto com ele, porque ele anda em lugares muito grandes, eu não consegui chegar ainda lá. Aí hoje aqui, por misericórdia, deu certo, né? Mas de verdade é um prazer estar com você e já receber de Deus através da sua vida. Eu não pude participar do período que você ministrou, então só por isso você vai cantar mais uma música depois de terminar, né? Quem diz amém? Que eu quero ouvir mais uma. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículo de número 22. Glória a Deus nas alturas. Está escrito assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: não entres na aldeia. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Eu acho que a grande maioria de vocês aqui, e eu me incluo nisso também, em algum momento já devam ter feito uma pergunta, soltado uma frase, que é aquela assim: por que tudo parece mais difícil para mim? Alguém já fez isso alguma vez? Além de mim? Essa frase, ela pode sair da boca de uma pessoa um pouco ressentida com a vida, ou até com umas certas inclinações ou tendências assim, para autocomiseração e etc. Mas ela também pode, eu penso que seja o nosso caso, sair da boca de pessoas que de fato, depois de uma avaliação bastante racional a respeito de algumas coisas na vida, cheguem à conclusão de que parece que é tudo mais difícil para a gente. Você pode, por exemplo, olhar a sua trajetória paralelamente à trajetória de uma outra pessoa que não é da mesma fé que você, e aí vocês dois saem do mesmo ponto, no mesmo momento, objetivando chegar no mesmo destino, e você percebe que você chega bem depois e com muito mais dificuldade. Por que tudo parece mais difícil para a gente? Por que às vezes a gente tem realmente a impressão de que processos para nós são mais complicados e mais demorados? Complicados, diga essas duas palavras que você não gosta, diga complicado, demorado. Se houvesse um personagem na Bíblia que teria uma certa autoridade, né, para poder fazer essa pergunta ou falar essa frase, é este cara aqui, do texto de Marcos 8. De fato, para ele, diferentemente do que aconteceu com muitas outras pessoas que passaram pelo caminho de Jesus, as coisas foram um pouco mais demoradas e um pouco mais complicadas, inclusive ao ponto de, num episódio inédito, eu disse, Jesus realizar uma cura em 2 etapas. Se você prestou atenção na leitura, você viu que primeiro Jesus faz uma coisa bem esquisita, isso também faz parte do quão complicado foi o processo. Jesus cospe nos olhos dele. Isso aí não tem nenhuma questão de tradução. O grego, não, é o grego cuspir mesmo, cuspir, com a saliva, né? Jesus cospe nos olhos dele e pergunta: você está vendo? Ele diz: estou vendo os homens como árvores que andam. Aí Jesus falou: tá bom esse negócio não. Colocou a mão na cabeça dele,
faz uma nova ministração. E agora, num segundo momento, numa segunda etapa, ele enxerga, segundo diz a Bíblia, longe e distintamente. Então repare, esse camarada ele foi mudado de geografia, porque a Bíblia diz que Jesus leva ele fora da aldeia onde eles estavam. Então ele é mudado de geografia. Jesus cospe nos olhos dele. Eu acho que você não leu outra coisa na Bíblia assim. Tem um dia até que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo. Agora cuspir diretamente nos olhos de alguém. Então ele é mudado de geografia. Jesus cospe nos olhos dele. Primeiro ele parece que está vendo, mas não está vendo direito. E Jesus então vai fazer uma segunda coisa, um segundo processo, uma segunda etapa, para só aí então ele começar a enxergar perfeitamente. Agora, se você virar todas as páginas da Bíblia para trás de Marcos 8 e todas para frente de Marcos 8, você não vai achar nenhum milagre assim. Não vai achar. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo para você que esse milagre ele teve um quê de dificuldade, eu também estou dizendo para você que ele teve um ineditismo. Ao mesmo tempo que eu estou lhe apresentando um preço, foi difícil, estou lhe apresentando um resultado, foi único. Ao mesmo tempo que eu estou lhe apresentando um ônus, foi demorado, estou lhe apresentando um bônus, foi incomparável. Você quer comprar uma coisa em linha de produção, vai pagar X. Se quiser customizado, vai pagar 3x. Tudo que não é em linha de produção custa mais caro. Porque resultados que se replicam, que saem em escala, custam um preço. Mas uma história única é sempre mais caro. Então eu quero, ao mesmo tempo que estou dizendo para você que é verdade que algumas coisas podem estar demorando mais do que você gostaria. É verdade que alguns processos podem estar se demonstrando mais difíceis do que você esperava. Ao mesmo tempo que está sendo construído pelo Senhor na sua vida, não está sendo feito em linha de produção. O que está sendo feito na sua vida não pode ser comparado. E exclusividade é um bem caro, e eu te garanto que hoje o preço parece alto, mas quando você enxergar o que Deus vai fazer, você vai entender que valeu a pena cada lágrima que você chorou. Avisa para alguém do seu lado, exclusividade é um bem caro. E o que Deus está fazendo não é uma história que você vai encontrar uma igual em qualquer esquina. O que Deus está fazendo é uma história que vai ser contada e alguém vai dizer: eu nunca vi uma coisa assim, eu nunca vi uma coisa assim. Eu sou a única pessoa a crer nisso, ou tem mais alguém para crer nisso também? Aleluia! Exclusividade é um bem caro. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, a gente está olhando Jesus fazer algumas coisas muito pontuais, muito específicas, na construção de uma história inigualável. Quando olhamos para o texto, a primeira informação é muito importante. E chegou a Betsaida. Quem chegou? Jesus. Quem chegou? Não, o nome dele você tem que falar com mais ímpeto. Quem chegou? Jesus chegou a Betsaida. Esse não é um lugar que Jesus viria a falar muito bem. Na verdade, Jesus elaborou uma lista. Essa lista não saiu da cabeça de nenhum teólogo, de nenhum pregador. Jesus elaborou uma lista que a Bíblia chama de cidades impenitentes. E dentre estas cidades, adivinhe bem qual está? Justamente a nossa Betsaida. Pastor, por que essa lista é uma lista ruim? Porque nessa lista figuram cidades que, nas palavras de Jesus, receberam um volume muito robusto de mensagens e de sinais, mas elas não reagiram, elas não corresponderam como Jesus esperava. É importante entender como isso quebra uma questão muito interessante. A questão de que há, sim, uma expectativa mínima da parte de Deus em relação às nossas reações ao que Ele faz. Alguém diz assim: ah, mas Deus vai fazer. Ok. Alguém diz assim: ah, mas Deus entende qual é o meu comportamento ou qual é a minha personalidade. Verdade também. O que não é verdade é que Deus não está nem aí para como reagimos.
O que não é verdade é que Deus abra a cortina, coloque a glória dele no palco e não espere que você reaja. O que não é verdade é que Deus faça tudo e não espere que da nossa parte venha alguma coisa como um glória a Deus, um aleluia, um Deus é maravilhoso, eu Senhor estou ouvindo a tua voz. Eu quero dar a você uma palavra. Não critique as pessoas que tentam te ajudar, ministros de louvor, pregadores, que pedem para você levantar a mão, para você dar um glória, para você falar uma coisa ou repetir uma outra. Eles podem estar te ajudando muito a não entrar numa lista muito ruim de gente que não reage. Você deveria olhar com bons olhos todas as pessoas que fomentam desse altar as suas reações, porque elas estão fazendo com que você passe longe de listas como essas, porque o Senhor está à espera de gente que reaja à altura daquilo que Ele está fazendo neste tempo. Então Betsaida traz consigo essa carga, Betsaida traz consigo esse problema. Jesus viria a colocá-la numa lista que, como eu já disse, é chamada de cidades impenitentes. Jesus então chega a essa cidade, a Betsaida, a essa aldeia, e aí a informação segunda do texto é: e trouxeram-lhe um cego. Diga comigo, trouxeram-lhe um cego. O cego vai ser trazido até Jesus. Essa é uma informação importante. Veja uma próxima informação. E tomando o cego pela mão, levou-o. A primeira informação é: trouxeram um cego até Jesus. A segunda é: Jesus levou-o para fora da aldeia. Ele trocou de mão. Uma mão o trouxe até Jesus. Jesus tomou ele pela mão e o levou dali em diante. Você não entendeu ainda que algumas mãos só serviram para te trazer. Algumas forças só serviram para te trazer. Alguns resultados negativos só serviram para te trazer. Algumas portas fechadas só serviram para te trazer. Alguns resultados de exames médicos só serviram para te trazer. Algumas dores só serviram para te trazer. Elas te trouxeram até um ponto de encontro onde Jesus te esperava. Só que quando uma força nos traz até Jesus, ela perde a força quando Jesus nos toma pela mão. Eu não sei se você notou, mas a sua vida mudou de mão. Você entrou por aquela porta trazido por uma mão, mas quem te leva não é mais a força que te trouxe. Quem te leva é a mão do Todo-Poderoso. Prestar um serviço, fazer um favor. Algumas forças só prestaram o serviço de trazer até aqui. Algumas coisas que aconteceram só prestaram um serviço de trazer até aqui. Algumas desilusões amorosas que você sofreu só prestaram um serviço de te trazer até aqui. E é engraçado que essas forças pareciam muito grandes. A dor parecia muito grande, o choro parecia muito grande, a desilusão parecia muito grande, a porta fechada parecia muito grande. Mas você percebeu como essas forças, elas minguaram quando a mão de Jesus segurou na tua? E você percebeu também que não está escrito aqui que Jesus tenha olhado para as mãos que trouxeram o cego e tenha pedido para eles autorização, porque o que eu aprendo é que Deus nunca vai pedir para ninguém se pode ou não tomar a direção da tua vida. Se você dá liberdade, Ele toma você pela mão e a dor te solta, o pecado te solta, o vício te solta. Pega a mão de alguém que está do teu lado, diz para ele: toda força, por maior que pareça, perde-se diante da força do Todo-Poderoso. Eu não sei quem te trouxe, mas eu conheço a mão que te leva. Você pode ter conhecido alguém. Na verdade, esse alguém pode ser você, que esteja muito receoso
porque você vem sendo trazido pela vida por alguns pactos que você fez, ou por alguém que fez antes de você, por pessoas que fizeram pactos relacionados a você, que respingaram em você, reverberaram em você, avós, bisavós, tataravós. Eu vim de Deus com uma palavra de autoridade aqui. Deus, quando segurar na tua mão, toda corrente que te acompanha cai por terra, todo elo que te prende ele parte, toda aliança que foi feita torna-se nula e invalidada. Tome coragem, porque o Senhor te pega pela mão e diz: depois que eu assumi o controle da tua vida, demônios caem, legiões caem, pactos de sangue são desfeitos, consagrações na maternidade, no ventre da tua mãe, não tem mais poder, porque só vigora na tua vida o poder do Altíssimo. Aleluia. Jesus segurou ele pela mão e vai levar ele para fora da aldeia, porque um milagre que vai acontecer em 2 etapas. Quantas etapas? Não, você pode fazer melhor. Quantas etapas? Vou fazer uma pergunta sincera. Quem aqui, além de mim, deixou alguma tarefa inconclusa hoje para poder ser concluída amanhã? Quem além de mim? Muito bom, obrigado pela sinceridade. O que nos leva a ter que deixar uma tarefa sem concluir hoje e concluí-la numa etapa 2 amanhã? Basicamente 2 coisas: ou falta de competência, não se ofenda, acontece direto comigo também, ou falta de tempo. Sim ou não? Aí você diz: amanhã eu acabo, amanhã eu termino. Então o executor da tarefa, não perca isso, o executor da tarefa, se precisa dividi-la em 2 ou mais partes, é porque falta a ele competência ou tempo ou... Quem é o executor da tarefa aqui? Quem é? Pergunta número 1, você acha que faltou tempo? Pergunta 2, você acha que faltou competência? Então por que ele dividiu em 2 etapas? Abaixa só um pouquinho, querido, por favor. Mas não para não, porque tem uns decladistas que são ressentidos, a gente pede para baixar, ele para. Mas esse não é, esse é crente, estou vendo que ele é crente. Eu já fui tecladista, eu entendo esse ministério. Escute. Quem é o executor da tarefa? Faltou tempo? Ah, então faltou competência. Então por que ele dividiu em 2 etapas? Com Jesus é sempre diferente. Quando nós somos os executores, a gente precisa dividir em 2, 3, 4 etapas, porque nos falta tempo ou competência para fazer, ok? Quando é Deus que está realizando, não. Se ele dividiu em 2 etapas, não é porque falta a ele tempo ou competência para fazer de uma vez só. É porque falta a mim e a você competência para receber de uma vez só. Então tudo que Deus precisa fracionar é um gesto da misericórdia dele, antevendo que nós não temos capacidade de receber de uma única vez. Só que alguns de nós ainda estão nutrindo o pensamento de que para atender a um clamor desesperado, as nossas lágrimas, ou a nossa pressão, ou talvez até a nossa tentativa de encurralá-lo, ele vai fazer, ele vai entregar, ele vai realizar, porque nós queremos tudo agora. Seria ótimo se fosse tudo agora. Eu não vou mentir, para mim também seria. Eu gostaria que muitas coisas acontecessem na minha vida hoje, aqui e agora. Só que Deus não atende a esse tipo de capricho. A Deus muito mais importa entregar-me algo, ainda que num tempo que me desagrada, mas que recebendo nesse tempo, isso não me destrua. Porque a conta que a gente faz é o tanto que a gente quer receber. A conta que a gente não faz é o tanto de base que a gente tem para sustentar isso. A conta que a gente faz é a pressa que a gente está de receber. A conta que a gente não faz é se a gente tem estrutura para lidar com isso. A conta que a gente faz é que eu queria que acontecesse agora. A conta que a gente não faz é: a gente está pronto?
tem base, tem estrutura, tem forma de acomodar isso, tem onde receber, tem espaço na tua vida agora para entrar o que você está querendo? Ou será que você está disposto até a colapsar tudo só para poder desfilar com aquilo que você quer? E o Senhor está dizendo: você acha mesmo que eu vou comprometer tanta coisa na sua vida para atender um capricho simples? Eu prefiro fatiar, eu prefiro prolongar. Mas não se esqueça que aquele que começa a boa obra é fiel. Então olhe para o texto de novo comigo, porque Jesus vai levá-lo para fora da aldeia. O rogo que esses homens que vão levar ele até Jesus estão fazendo não é difícil de entender. Eu repito, o lugar tinha sido criticado por Jesus. Então Jesus não tinha uma disposição das maiores em realizar milagres ali. Mas eles pedem para que Jesus faça por ele. Perceba que no pedido dos amigos, vizinhos, familiares, eu não sei quem são essas pessoas, mas no pedido delas, elas rogam por ele. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, desconsidera que essa aldeia de gente incrédula, desconsidera que essa aldeia de gente que não aplaude a tua presença, desconsidera que essa aldeia de gente que não celebra as tuas mensagens. Tudo bem que o Senhor não faça pelo lugar, mas então faça por ele. Aí Jesus toma duas decisões. Primeira, vou fazer por ele. Segunda, não vou fazer ali. Primeira, vou fazer por você. Segunda, vou ter que mexer você de lugar. Porque às vezes Deus decide fazer por nós, mas não diante de certas plateias. 3 pessoas ainda estão comigo, vou tentar de novo. Às vezes Deus decide fazer por nós, mas não diante de algumas plateias. Então às vezes Ele terá simplesmente que nos mover para longe de algumas plateias para as quais Ele não quer mostrar o que vai fazer. Então você tem 2 decisões a partir desse momento. Primeira, deixa Ele te mover de lugar, tirar você de alguns círculos, tirar você de algumas convivências, tirar você de algumas alianças, ou então, continue preso a esses círculos e alimentando as mesmas dores que você alimenta. Porque a grande pergunta que eu tenho para te fazer é: que tanto você deve a essas pessoas, que você não aceita que Deus te tire do meio delas para fazer em você a obra que Ele quer? Que tanto você deve a essas pessoas, que você não se imagina longe de algumas rodas, nem que seja para viver os milagres que você quer? Não fique chateado, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Continuar perto delas resolveu o grande drama da sua vida? Não. Você continua cego, você continua triste, você continua sem paz, você continua sem prosperidade. Então esses círculos não te mudam. Então abra mão dos círculos e abrace o que Deus quer fazer. Pergunta para o seu vizinho, pergunta: que tanta satisfação você deve assim para esse pessoal? Pergunta para ele. Esse pessoal que não paga suas contas, não resolve seus problemas, mas você vive achando que deve satisfações a eles. Ah, mas aí vai mudar isso, aquilo na minha vida. Vai mudar para melhor. E se eles quiserem continuar na mediocridade, eles que continuem, porque você está avançando. Ah, mas aí eles vão achar que agora eu fiquei soberbo. Não, você vai ficar firme. E a verdade é que quem é fraco costuma confundir firmeza com soberba. Mas não entra nessa não. Você sabe que você não está soberbo, você está resoluto, você está firme. As pessoas estão acostumadas com gente que anda em terreno ensaboado, mas quando conhecerem gente como eu e você, que está olhando para o alvo, porque sabe quem tem crido, aleluia, aí elas vão te dizer: fulano agora ficou soberbo. Não é que você ficou metido, é porque você andava ensaboado.
Você andava em terrenos escorregadios. Você andava sem certeza de nada. Agora não, agora teu olhar é firme. Agora tua cabeça está erguida. E eles vão confundir isso com algumas coisas que não são nobres. Mas deixa eles falarem, não se importe não. Mantenha teu coração reto diante de Deus. Porque Ele, teus bons amigos e tua família sabendo quem você é tudo que basta para você continuar crescendo. Quem está aí, diga alguma coisa. Aleluia! Vai ter troca de geografia. Porque eu vou fazer por você, mas não vou fazer aí. Essa plateia não merece ver o que eu vou fazer. Então eu vou trocar você de plateia. Vou colocar você fora da aldeia, fora desse contexto de incredulidade. Fora desse contexto de gente apática, de gente que não reage, de gente que já viu muita coisa e eu não vou mostrar mais. Então eu tiro você desse contexto, levo você para fora da aldeia e não faço lá, mas faço por você. Jesus vai levá-lo para fora da aldeia. Quem está aí, diga amém. Só que tem um detalhe que você não pode ignorar. Está escrito no texto: tomando-o pela mão, levou para fora da aldeia. Eu vi Jesus tocar em gente. Eu vi gente tocar em Jesus. Mas eu nunca vi, além deste texto, Jesus andando de mãos dadas com ninguém. Não há um único relato na Bíblia anterior a esse, nem posterior, de que Jesus tenha andado de mãos dadas com alguém. Ele pode ter segurado a mão de Pedro quando ele estava afundando. Ele pode ter tocado na mão de outras pessoas podem ter tocado nele. Agora, mãos dadas, caminhando, você não vai ver essa cena em nenhum outro lugar. Agora vamos pensar, antes eu preciso te fazer uma pergunta para ver se a gente está na mesma vibe. Isso parece importante para você? Parece grandioso para você? Você entende o tamanho disso? Gente a mulher do fluxo de sangue quis tocar na orla do manto dele. O cara está andando de mão dada com ele. Você entende a grandeza disso? Você entende que milhares de pessoas que gostariam de ter cruzado o caminho de Jesus não conseguiram? É um tempo de logística difícil. Jesus entrava em algumas casas, não queria que soubessem. Em muitos lugares, em muitas situações, ele permaneceu quase que incógnito. Ele não foi visto por todo mundo que queria vê-lo. Não tinha TV, não tinha rede social. Você entende o privilégio desse camarada? Milhares de pessoas se estapeariam por um minuto com Jesus. E ele está andando de mão dada. Agora vamos voltar? Vamos voltar naquela hora onde a gente é profundamente imediatista. Vamos voltar naquela hora onde, no que dependesse de mim e de você, tudo aconteceria agora. Dentro dessa visão, nós estaríamos dentro da aldeia. Jesus faria tudo de uma única vez, tudo rápido, tudo na hora. Jesus colocaria a mão nele dentro da aldeia, nos olhos dele, na cabeça dele, em qualquer lugar. Ele teria enxergado. Ok, essa cena teria acontecido? Teria acontecido? Por que Jesus segurou a mão dele? Por que eles vão andar de mãos dadas? Porque ele é cego. Só há uma única explicação para nós vermos essa cena. Essa cena só foi possível porque Jesus precisa fazer um caminho com ele até o lado de fora. E ele ainda é. E só porque ele ainda é, Jesus vai segurar na mão dele e vão os dois de mãos dadas. Pastor, vamos voltar no ponto onde eu queria que tudo tivesse acontecido na hora que eu queria. Vamos voltar. Primeiro encontro entre os dois, Jesus cura ele na hora. Precisa dar a mão? Se ele já está enxergando, precisa dar a mão? Se está tudo resolvido, precisa dar a mão? Então olha para mim, porque esse prolongamento, isso que está demorando mais, esse caminho que você tem que percorrer, que para você está parecendo tão ruim, entende o benefício que ele vai gerar? Não há uma única pessoa na face da terra, de todas as que passaram pelo caminho de Jesus, que conheça a mão de Jesus como o cego de Betsaida. Você tem ideia do que é isso?
Não há uma única pessoa que tenha cruzado o caminho de Jesus que conheça os dedos de Jesus como esse cara conhece. Você tem ideia do que é isso? Como ele alcançou esse nível de conhecimento? Porque a dor prolongou. Ele só alcançou esse nível de conhecimento sobre a mão de Deus porque a dor dele foi prolongada por um tempo que ele não gostaria, mas que gerou a ele uma experiência que ele não imaginava. Se alguém puder levantar as mãos, essa é uma boa hora, porque eu vim de Deus aqui te entregar uma palavra. Esse tempo de espera não é trágico, não é ocioso. Esse tempo de espera é tempo de aprofundamento de relação, é tempo de intimidade, é tempo de graça, é tempo de comunhão, é tempo de favor. Vai demorar mais do que demorou para alguém, mas você saberá sobre Deus coisas que essa outra pessoa nunca saberá. Glória! Alguém chegou primeiro, mas chegou conhecendo muito menos sobre Deus do que você. Alguém chegou primeiro, mas chegou conhecendo muito menos detalhes dos dedos de Deus do que você. Alguém chegou primeiro, mas não contraiu o nível de intimidade e de experiência que você contraiu. Porque se acontece tudo agora, antes da experiência com as mãos, a vida é outra. Porque Deus sabe perfeitamente bem quem somos eu e você, se Ele fizer tudo o que queremos agora. Posso te contar quem é você, quem sou eu? Se Ele fizer tudo que a gente quer agora, quem sou eu e quem é você? Alguém que vai olhar para Deus e dizer assim, ó, obrigado. Pastor, eu não tenho esse coração, eu não sou assim. Ó, e cuidado, uma pessoa santa igual você não levanta nem a mão que Deus puxa. É porque está faltando gente no céu boa assim, então nem levanta a mão que Ele puxa. Ele nos conhece. Sabe que é necessário que eu e você possamos contrair intimidade, relação de dependência, e não tem outro jeito de contrair isso se não for na dor, na falta. Festa não ensina tanto quanto lágrima. Quem segura a mão aqui conhece o peso da mão, o calor da mão de Deus. Quando Deus abre os olhos, quando Deus abre a porta, quando Deus cura a enfermidade, quando Deus faz o que a gente quer, quem disse que a gente vai querer andar sem a mão de Deus? Porque quem conheceu a mão dele no caminho, não solta a mão dele porque agora os olhos se abriram. Quem conheceu a mão dele no caminho não vai soltar a mão dele porque agora a prosperidade chegou. Quem conheceu a mão dele no caminho não vai soltar a mão dele porque agora casou-se com quem queria. Quem conheceu a mão dele no caminho, mesmo depois de troféus erguidos, mesmo depois de batalhas ganhas, mesmo depois de sonhos realizados, vai olhar para Deus e vai dizer, não solta a minha mão, porque eu não sei mais viver sem segurar na Turimalama cheia. Oh glória a Deus. Pega esse tempo, meu irmão. Pega essa fase e aprofunda a tua vida com Deus. Não faz desse tempo um tempo ocioso, pior do que isso, não faz desse tempo um tempo de murmuração. Aproveita esse tempo para você conhecer cada curva dos dedos de Deus, para você conhecer os detalhes sobre a mão de Deus. Fortaleça-se na dependência, aprenda na dependência, creia na dependência, cresça na dependência, amadureça na dependência, se fortaleça na dependência. Deixe os meninos com suas vitórias precoces e torne-se um homem com seus troféus na hora certa. Deixa os meninos colocarem suas medalhas no peito na hora que querem e continuarem a sendo meninos que só tem medalhas brilhantes para mostrar para os coleguinhas. E opte por amadurecer, para levantar seus troféus quando você estiver maduro e eles não tiverem mais o poder de destruir sua vida. Quem está aí, diga alguma coisa, por favor. Eu não vou demorar, porque quem atrasou fui eu. Mas escute, Jesus então vai pegar na mão do cego, vai levá-lo para fora da aldeia, e uma cena muito esquisita vai acontecer. Quem está aí, diga amém.
Jesus vai cuspir nos olhos dele. E eu já te expliquei que não tem nenhum problema de transliteração, tradução ou coisas do tipo. É isso mesmo, por mais estranho, esdrúxulo que pareça, é isso, é cuspir nos olhos. Eu me peguei olhando para isso, e obviamente minha cabeça viaja de um lado para o outro, e eu me lembro e vou associando essa cena e esse gesto às outras coisas e momentos que eu li na Bíblia. E lembrei-me, por exemplo, de que Jesus fora cuspido. Quando os romanos prendem a Jesus, a primeira coisa que fazem contra ele não é dar um soco, não é dar um chute. A primeira coisa que fazem contra ele é cuspir nele. Porque cuspir ofende mais do que xingar. Cuspir pode até doer mais do que um soco. Nessa cultura, cuspir em alguém é desaforá-lo. Cuspir em alguém é manifestar o seu desprezo a. É dizer o quanto você julga pequeno. É dizer o quanto você se julga maior. O objeto do seu cuspe está recebendo uma mensagem de inferiorização. O pastor está ficando estranho, concordo. Está ficando estranho porque eu estou lendo que Jesus cuspiu nele. Então o Senhor está dizendo que Jesus o inferioriza. Que Jesus manifesta a sua superioridade, sua grandeza. Que Jesus diminui e ridiculariza o cego. Não. É uma questão de perspectiva. Quantos me ouvem, digam amém. Se você avaliar que Jesus cuspiu no cego, você vai entender que Jesus emitiu todas essas mensagens para o cego. Eu sou maior do que você, eu te ridicularizo, você não tem capacidade, eu sou mais poderoso que você. Mas se você entender que Jesus não cuspiu no cego, porque Jesus cuspiu nos olhos do cego. E onde é que estava alojado o mal do cego? Nos olhos. Então o cuspe de Jesus e todas essas mensagens não são para ele, são para o mal que ele porta. O endereço da mensagem, eu sou maior, não é para ele, é para o mal que ele porta. O endereço da mensagem, eu desafio você, não é para ele, é para o mal que ele carrega. Eu tenho uma notícia para te dar. Você pode até ter se acostumado com este mal. Você pode até ter decidido tentar conviver harmoniosamente com este mal. Você pode até deixar uma cadeira para ele na mesa de jantar. Você pode até preparar um travesseiro para ele no quarto de hóspedes. Você pode ter decidido conviver pacificamente com o seu mal. Mas para Deus nunca será comum alguém que carrega um mal. E ele me trouxe essa noite para dizer: eu estou desafiando o seu mal e decretando desalojamento dele. Pegue na mão de alguém que está do seu lado agora, aleluia. Dá uma acordada nele, e diga: este mal não vai continuar na sua vida. Aquele que tem poder sobre os males, aquele que tem poder sobre os espíritos, aquele que governa sobre o céu e sobre a terra, ele me trouxe para dizer: eu estou dando uma ordem de despejo para todo mal que está alojado na sua vida. É para a cegueira que Jesus diz: eu te desafio. É para a cegueira que Jesus cospe e diz: tu não és nada. É para a cegueira que Jesus cospe e diz: chegou quem é maior do que você. É para o mal que ele carrega que Jesus cospe e diz: eu diminuo a tua existência e ridicularizo o teu poder. Chegou quem é maior, chegou quem pode mais. Oh, eu preciso que alguém levante a mão, aleluia. Por alguns segundos abra a tua boca e encha essa casa de palavra de adoração, porque você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Jesus cospe nos olhos dele e pergunta: você está enxergando? Ele diz: sim, eu estou vendo os homens, eu os vejo como árvores que andam. Preste atenção, nós estamos começando a encerrar. Ele está enxergando? Sim,
Ele enxerga imagens. O que ele não está fazendo? Distinguindo, diferenciando, discernindo. Ele enxerga, não discerne. Ele enxerga, mas não diferencia. Ele está curado dos olhos e ainda está doente do entendimento. O que Jesus está exemplificando e demonstrando aqui são os dois tipos de cegueira que residem na vida do homem. Existe o que os olhos enxergam e existe um olhar no entendimento. A Bíblia fala melhor sobre isso quando diz que o príncipe deste século cegou o entendimento. Então há um olhar no nosso entendimento. E Jesus está demonstrando claramente, ele está saudável dos olhos que enxergam, mas está doente do entendimento. Ele enxerga, mas não discerne. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O interesse de Deus não é apenas que você enxergue. O interesse de Deus é que você diferencie, que você tenha discernimento. Um papel impresso, para ser lido, a pessoa só precisa enxergar e ser alfabetizada. Quem está de acordo, diga amém. Mas você já aprendeu a ler por trás das letras? Ou você ainda está achando que é muito esperto, porque seus cursos, sua expertise, seus diplomas te dão a capacidade de ler contratos, mas você não sabe ler intenções? E Deus me trouxe inclusive para dizer, a sua arrogância te fez tomar alguns tombos nessa nação, porque você sentou-se numa cadeira para ler papéis muito bem, mas não sabia ler intenções de quem estava à mesa. E Deus me trouxe para dizer, eu não te quero só lendo documentos, eu te quero lendo intenções. Eu quero que você seja alguém dotado do meu espírito e da minha unção nessa nação. Eu quero que as pessoas comecem a saber com que tipo de gente elas estão lidando quando souberem que estão lidando com você. Porque não é que você tem, não é que você não tem sexto sentido, não. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida. Para que você não seja mais enganado. Para que você não seja mais enganado por imagens que se apresentaram tão confiáveis, por pessoas que se trajaram tão bem, que você acreditou mesmo que eram pessoas idôneas, por pessoas que se portaram tão dignamente, com tanta etiqueta à mesa, que você achou mesmo que eram boas. Você está confundindo tudo, está confundindo etiqueta com idoneidade, está confundindo honra com dinheiro. E estas confusões estão te dando prejuízos e poderiam te dar muitos mais prejuízos, não fosse essa noite onde o Senhor coloca a mão na tua cabeça. Alguém ainda está aí? E faz como fez com o cego, coloca a mão na tua cabeça e te diz, tu vais sair hoje daqui como um leitor de entendimentos. Eu vou te dar visão de entendimento. Ferramentas preparadas contra você não vão prosperar. Alguém levantou a mão lá atrás. Ferramentas preparadas contra você não vão prosperar. Armadilhas e laços preparados contra você não vão prosperar. Pessoas de má índole, pessoas de mau caráter não vão se apropriar da tua bondade nem da tua mansidão. Eu estou profetizando aqui, segundo a ordem do Espírito Santo. Você podia estar na mira de alguém podia estar olhando para você, avaliando a sua conduta, desejando se aproveitar de algo, mas há poder no nome, no sangue de Jesus, na noite deste dia. Deus vai tirar os espertalhões do seu caminho. Deus vai tirar a gente de má índole do teu caminho. Deus vai tirar os pilantras do teu caminho, os malandros do teu caminho. Deus vai botar gente boa, gente santa, gente crente, gente idônea. O príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não cheguem à compreensão da verdade. Note isso bem.
nesse mundo escolhendo o diabo, sim ou não? Só um pouquinho mais baixinho, porque tá mais alto do que o meu microfone. Vamos lá. Tem muita gente nesse tempo escolhendo o diabo, sim ou não? Mas você não percebeu como isso acontece? A Bíblia diz que ele cega o entendimento. Então eu te pergunto, quando essas pessoas escolhem o diabo, elas estão enxergando ou estão cegas? Você percebe então uma outra coisa? Que ele é consciente de que ele é uma péssima opção. Porque ele precisa ser escolhido por pessoas que ele mesmo cegou primeiro. Satanás nunca teria coragem de se apresentar como alternativa para alguém que enxergue. Então ele precisa cegar para ser escolhido por gente cega. Em contrapartida, eu vejo quem é Jesus e o que ele sabe sobre si próprio. Ele não aceita ser escolhido por quem não enxerga. Ele abre os olhos primeiro para que a pessoa oh, glória a Deus. Jesus perguntou, você está vendo? Ele falou, estou. Longe e distintamente. Jesus falou, ok. Então agora eu vou te dar 2 ordens. Quantas ordens? Poderiam ser 200. Foram 2, mas poderiam ser? Que ainda assim nenhuma delas se chocaria, se confundiria, conflitaria. Se Jesus tivesse dado 200 ordens, as 200 ordens poderiam ser cumpridas harmonicamente. Porque é assim que é a ordem de Deus. Deus não é Deus de confusão. Mas não foram 200, foram só 2. E as 2 foram. A primeira, vai para casa. Qual é a primeira? Jesus aponta um destino. Aponta um. A segunda foi, não entres na aldeia. Primeiro Jesus apontou um destino. Depois Jesus apontou uma proibição. Primeiro depois uma. Então Jesus está dizendo, chegue lá sem entrar aqui. Tem algumas ruas, uma pelo menos, na sua casa deve ser assim, tirando a sua, é claro. A sua própria rua, é claro. Tem algumas ruas que eu não tenho como evitar. Eu tenho que passar por elas para eu chegar em casa. Com você também é assim. Não tem jeito. Mas não é o caso. Não é o caso da aldeia. Porque Jesus está dizendo assim, ó, vá para casa. E depois ele diz, não entre na aldeia. Então o que está claro? Você pode chegar em casa sem entrar na... Então isso aqui é muito simples, mas isso aqui é muito sério. Se Deus te disser, chegue lá, e te disser, não entre acolá, Ele sabe que você pode conseguir fazer o que Ele está mandando, chegar aonde Ele está apontando, sem pisar onde Ele não quer te ver. Só que nós estamos vivendo num mundo que vive para desconstruir essa ideia. Vou te explicar por quê. Porque Betsaida não quer perder. Jesus encontrou ele lá. E ela quer ele de volta lá. Então todo esforço de Betsaida sempre vai ser para dizer para mim e para você o seguinte: para chegar em casa, para chegar no sonho, para conquistar o ideal, para vencer na vida, tem que pisar aqui. Ela quer fazer de si própria uma espécie de pedágio, que você precisa pagar para chegar no outro ponto. Só que Jesus está dizendo para ele, não, tu não precisas pagar pedágio para Betsaida, nunca mais. Eu estou te garantindo que você chega no destino sem colocar os pés de novo naquele lugar de onde eu arranquei você. Eu estou te garantindo que você pode viver a melhor fase da sua vida sem se reencontrar de novo com aquelas pessoas que eu tirei você do círculo delas, porque o que eu quebrei está quebrado. De onde eu te arranquei não é para você entrar nunca mais. E ainda que Betsaida te diga, tem que vir aqui, tem que pagar pedágio, tem que beijar minha mão, tem que fazer do meu jeitinho, eu tenho uma palavra. Ele disse que eu vou chegar, e se ele disse, ele garante.
Pastor, dá para o senhor traduzir assim de uma maneira bem prática como é que funciona esse negócio? É porque eu não entendi muito bem. Vou te traduzir. É mais ou menos assim. Jesus te diz. Eu vou falar, hein? Jesus te diz: vai construir um casamento saudável. Aí Betsaida te diz assim: sem experiência sexual antes, não dá, pisa aqui. Aí Jesus te diz assim, ó: vai empreender e prosperar. Aí Betsaida te diz assim: sem sonegar não dá, entra aqui. Betsaida tem um discurso que faz com que você pense que de verdade você não consegue chegar se não ceder para ela. O pedágio que ela quer, ela é macante, porque tudo que ela quer é te ver de novo lá, porque tudo que ela precisa é de uma chance para te agarrar de novo. Tudo que ela precisa é que você vá visitá-la, acreditando que precisa de algo que ela te oferece, para poder ser feliz, romper, casar, etc, etc. Porque tudo que ela quer é que você vá lá, para que ela te segure, para você não sair nunca mais, como aconteceu com centenas de milhares de pessoas. Um número gigantesco de gente que eu e você não conseguiríamos precisar. Depois de ter sido tirada por Jesus de Betsaida, entrou lá de novo, porque achou que precisava de coisas que estavam lá, para construir um futuro. Resultado, lá estão até hoje, porque não conseguiram mais sair. Então escute o que eu estou te falando e encerro agora. Ou você acredita no que Deus te prometeu, ou não faz sentido estar aqui. Ou você acredita que a mão de Deus é forte para conduzir você na direção do teu futuro, ou não faz sentido estar aqui. Você está aqui porque a fé que você tem aqui diferencia você das pessoas lá fora. Se for para viver a mesma vida, beijar a mesma mão, pagar o mesmo pedágio, se for para ser promíscuo como eles são, se for para ser vendido como eles são, não há sentido de estar aqui. Só tem uma coisa que faz sentido estar aqui: se for para ter fé no Deus que age nessa casa. Vou dizer uma coisa para você: se for para você continuar tendo fé nos mesmos jeitinhos, as mesmas gambiarras, se for para você continuar tendo fé nos mesmos contatinhos, os mesmos agiotas, se for para você continuar tendo fé nas mesmas pessoas, nas mesmas relações, então não faz sentido estar aqui. Ou você toma coragem para abrir mão de tudo isso e abraça a palavra que Ele te deu. Ele te disse: vai para casa, então vai crescer, vai prosperar, vai casar, vai ser feliz, vai empreender, vai negociar, vai crescer, vai, e nunca mais suja o teu pé naquele lugar onde Deus te arrancou. Quantos creem vão ficando de pé dizendo aleluia? Quantos creem vão ficando de pé dizendo glória a Deus? Se a tua história fosse um livro e você estivesse escrevendo, qual deveria ser a sua grande luta? Escrever um livro que você pudesse dar para qualquer pessoa ler, sem ter que omitir nenhuma página. Sentar com teus filhos e netos e passar pelas páginas da história das suas conquistas, sem ter que pular nenhuma página, sem ter que fugir de nenhuma pergunta embaraçosa. Eu vou dizer uma coisa para você: existem muitas pessoas que só podem tirar no dia da sua conquista foto de meio corpo. Pergunte por quê? Porque nas mãos tem o troféu, mas os pés estão na lama. Então só podem tirar foto de meio corpo. Mas eu estou pregando para uma igreja que vai tirar foto de corpo inteiro.
preciso de alguém aqui. Eu estou pregando para jovens que vão tirar foto de corpo inteiro, troféu na mão e pés limpos. Estou pregando para empreendedores que vão tirar foto de corpo inteiro, troféu na mão e pés limpos. Acadêmicos que vão tirar foto de corpo inteiro, diploma na mão e pés limpos, 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 limpos. Porque se for para viver, para jogar o mesmo jogo, se for para fazer como todo mundo faz, com as regras que todo mundo joga, com a mesma malícia, malignidade, pisando em cabeças, maltratando gente, desonrando pai e mãe, se for para isso, que sentido faz nós estarmos aqui essa noite? Nós estamos aqui para fazer do jeito do nosso Senhor. E eu vou encorajar você a agarrar na palavra que Ele está te dando hoje. Ele está te dizendo, vai, agarre nessa palavra, irmão. Deixa a Betsaida tocar o terror. Deixa ele subir no muro, te chamar, dizer que você precisa. Eles vão te amaldiçoar, vão dizer, tu ainda vai voltar aqui. Você vai dizer, nunca mais eu volto aí. Sai de Betsaida, atravessa a ponte. Quando você chegar do outro lado, queima a ponte, porque só preserva pontes inteiras quem não tem certeza do não regresso. Quem tem certeza que não volta mais, incendeia as pontes. Quem tem certeza que não volta mais, quebra as conexões. Eu tenho certeza de quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Levante as mãos por alguns segundos, abra a sua boca, por favor, diga palavras que enalteçam que você acredita nas promessas que Deus te fez, porque ao seu tempo Ele as cumpre.